Bora. Olá, gente! Estamos aqui novamente, eu e a Fê, para conversar e hoje eu trouxe aqui um pensamento para vocês refletirem. Nós sempre estamos em busca do propósito e a nossa história vem dos nossos pais, certo? Nossa família, pai, mãe se constitui, a nossa família parte daí. E a gente sempre está em busca. Onde a gente encontra o nosso propósito? Se nós somos filhos de Deus, onde que estão as nossas respostas? Onde que estão os nossos propósitos? Com quem fica tudo isso, a nossa história? Eu chuto, comenta aí, mas eu chuto, hein? Parem para pensar, gente. Então vamos lá. Hoje nós estamos para ouvir e ver a história da Fernanda, né? Como foi para ela, né, esse mundo mãe, né? Como veio para ela? Eu tô sabendo que tem uma lista de perguntas ali, gente. Porque Tem ela não mesmo, sabe. tem Ela não mesmo. sabe. E porque por enquanto é só a gente, né, Fabi? Sim. Todas as mães estão ocupadas. Não, logo teremos as nossas convidadas. Com tem certeza. várias. Elas também estão ansiosas aqui para trazer, A gente conversar. mas a gente não podia deixar de contar a nossa história. Nós temos que começar por nós. Sim. E todas as vezes sempre vai vir uma particularidade. Porque que nem eu tenho um de 3 anos, uma de 10 e o Mateus 2. que tá com 2. Então temos uma escala aí. Mas assim, as coisas que acontecem na minha casa, no dia a dia, o que eu uso, o que eu não uso, o que fica bacana, né? E tem tantas informações pra gente compartilhar, são muitas. Então, conforme a gente tiver as nossas perguntas sendo respondidas, Sim. os nossos convidados, nós vamos compartilhando mais do que temos de experiência. Exato. Né? E aproveitando, comenta, compartilha. Por mais que seja offline, nós estamos acompanhando, Sim. né? Então nós queremos te ajudar, nós queremos responder a tua dúvida. Nós já temos aí perguntas, né? Que nós vamos trazer conteúdo para trazer mais informações para cada mamãe aí que esteja aí preocupada, na dúvida, no medo principalmente. Sim, né? Manda uma mensaginha lá, se tiver, né, com vergonha, alguma coisa, manda uma mensaginha, a gente vai estar falando aqui e aí você consegue acompanhar e já tirar sua dúvida. Exatamente. E a gente vai. Com medo de ser julgada, né? Sim, não tem esse tenham. medo. Então vamos lá. Então vamos lá, Fê, conta pra gente como que foi essa decisão? Como que foi ser mãe? Então, na verdade é um contraste, vai dar, já aviso que é um contraste com a tua história, totalmente. Na verdade a decisão de ser mãe, ela sempre vem, porque assim, a partir do momento que você cria um relacionamento, que você encontra uma pessoa, que você fala, não, essa pessoa que vai passar a vida comigo, né? E você se casa, a primeira coisa que acontece é pai, mãe, vô, tio falando, tenha filhos. Construir a família. Exato. A primeira coisa. Então, quando começaram, né, a perguntar, e aí, tem planos? Logo depois que a gente casou, nós planejamos, como qualquer casal faz. Então, nosso projeto era ali, depois de 1 ano, a gente tentou, né, fazer esse processo de engravidar, de toda aquela expectativa e tal, mas veio as dificuldades. Não podia deixar de vir, né? Então a gente viu que ele tinha um problema, eu tinha um outro problema, que o médico falou pra ele assim, eu vou contar, espero que ele não assista. O médico olhou na cara dele e falou assim, olha, você não é o Abrastemp. Ai, Jesus, imagina o coração, gente, não é fácil. E quando você está nesse momento, querendo, é algo que dói, que você fala, nossa, e agora? Ele ia ter que fazer cirurgia, e o tratamento e tal. Eu falei, não, tudo bem. Aí a gente foi pro altar, porque daí vem o que a gente aprende, né, de levar para Deus o problema, porque ele fala pra gente provar. E aí levamos para Deus, colocamos ali em oração e não veio, assim, 1º ano, 2º ano, 3º ano, aí a gente falou, olha, não.
Então, a gente parou, sentou, nós sempre conversamos, assim, super diálogo mesmo, Sim. assim, de DR saudável. Porque Necessária. a gente sempre foi franco, a gente gostou sempre de colocar na mesa e falar assim, não, pera, para, vamos ver o que tá acontecendo? Sim. E a gente falou, olha, é melhor a gente não ter. E aí, olha só que coisa, eu descobri que ele queria ter filho por causa de mim e eu queria ter filho por causa dele. Olha, gente, tem gente que Olha o passou amor. a vida inteira na relação. Olha o amor, porque assim, sabe, eu sempre tive o medo, depois que eu conheci Jesus, o meu maior medo é uma vida que eu vou gerar, aquela vida vai ser pro resto da vida dependente de mim pela fé. Eu digo pela fé, entendeu? Sim. Porque se ela escolher o mau caminho, aquilo vai me doer imensamente, né? E aí eu tinha aquele receio. Só que aí ele falou que queria. E aí eu falei, não, eu quero. Só que ele falou porque achou que eu queria. Sim. Olha que confusão. Aí, beleza. Aí discutimos, falamos, então tá bom, então não vamos ter, né? Acredito que seja esse o propósito que nós achamos inicialmente. Beleza, fechou. Projetos começam para 2. Maravilha. E aí? 3 anos, 4 anos, 4 anos e meio, pandemia, e não sei o que lá. Como que foi receber a notícia? Você está grávida. Fevereiro de 2021. Fevereiro de 2021. Ai, gente, eu sei bem quando ela recebeu a notícia. Misericórdia. Quase infartei. Mas assim, e foi aquela coisa de medo, pavor. Uma mistura, né? Uma mistura, porque eu já tinha aceitado que eu não poderia ter, já estava mentalmente preparada e estou grávida. Parabéns. E aí, como foi? E aí foi toda aquela descoberta, foi toda aquela precaução, aí começa a ir atrás de médico, porque a gente também sempre foi muito atento nisso, começa a pedir informação, começa a caçar todo mundo que já teve filho para ajudar. Porque... É que assim, eu vou fazer um parênteses aqui, né? O meu último filho, eu também achei, né, parecido aí nessa situação, que eu não ia ter, e aí eu tinha uma amiga. Não, você vai ver. Conta aí. E aí ela falando lá, você vai, não, nós vamos gestar juntas, e aí nossa criança vai crescer junta. Quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu fiz, falei assim, olha, foi sua oração lá. E mesmo que eu queria muito, ele era muito bem-vindo, só que daí já tinha chego, né, no momento lá. E aí a Fê também, eu falei assim, você vai ver, você vai ser... E eu com o meu pequenininho, e ela curtia e tal, eu falava assim, não, mas já que vai vir. Aí ela virou pra mim e falou assim, a culpa foi sua. Isso é muito legal, né? E realmente, na hora, assim, como eu não estava preparada, foi um choque totalmente. E aí começou a gestação, né? Que é algo que é inexplicável, gente, é inexplicável. Eu sempre falava, não tem aquele ditado que a mulher fala, tá pra nascer o homem que vai mandar em mim? Rapaz, perfeito. não fala mais isso. É perfeito. É perfeito, porque na barriga ele já mandava em mim. Me fazia comer fruta, me fazia comer legumes, me fazia comer melancia. Os desejos, né? É uma coisa de louco. E a minha gestação foi super tranquila, apesar de, assim, eu nunca tinha tomado um ponto de agulha na vida. Não tinha quebrado nada, nunca tive essa situação. E quando eu parei e pensei, e se for cesárea? Rapaz, entrei em parafuso. Vou dar um spoiler aqui, se o Dr. João assistir, ele vai saber também. Porque no começo da gestação, aí eu comecei a pesquisar tudo. Eu comecei a me encher de informação. Que vai desde a alimentação, como se comportar, o que fazer, o que não fazer. O que fazer, o que não fazer, o que não comer, o que comer. E aí tem muita informação. E isso acaba te dando uma pressão maior. Principalmente pelo momento que a gente estava vivendo. Mas aí encontrei o Dr. João. Que antes de eu encontrá-lo, pra mim, eu falei, mas eu acho que ele não tem uma visão de agora, que é parto natural, humanizado e tal. Gente, mais humano foi impossível.
Porque nas primeiras, o cachorro, ó, peraí gente, que o meu cachorro quer participar. Ela quer participar, ela quer fazer parte. Exato. E aí, eu cheguei pra ele, eu fiquei com medo, fiquei com muito medo. Porque eu falei assim, e agora? Ele vai me jogar pra cesárea? E agora? Né? Eu não vou conseguir ter um parto normal, que era o parto que eu queria. E aí fui atrás de fisioterapia pélvica, fiz. Aí ela passava um monte de exercício pra fazer em casa, eu não fazia. Pensa se eu fazia, não fazia. Eu ficava a maior parte do tempo deitada. Não acredito! Só que por um lado foi bom. Sabe por quê? Porque eu não tive troca de bebê dormir de dia, não. Porque eu não deixava ele dormir de dia. Como eu ficava, né, pandemia, eu mal saía, ele não podia aproveitar o balanço. E como eu ficava muito deitada, eu ficava mexendo nele o tempo todo. Ai, meu Deus, Coitado, eu falei, gente, que o mãe com o neném na barriga. Eu brincava, eu mexia, e ele mexia, eu não deixava ele dormir de dia. Então, nessa parte me favoreceu. Bom, né? Mas e fale pra gente. Não, como pode que mandar foi as perguntas se tiver conte também. pra gente como que foi esse pré-natal. Tá, mas antes até de chegar nos finalmente, no começo, é o que eu falei que é bem choque de realidade com as mamães que desejam, né, que estão ali ansiosas por aquele momento, que aí eu tive que trabalhar a minha mente, né? Então, a gente, nessa parte do medo de você criar de alguma coisa dar errado e você se sentir culpada. Então, mentalmente, graças a Deus, a base, né, que Cristo sempre me fortaleceu, então a comunicação era muito direta, porque eu não podia falar para meu marido, eu não podia falar para ninguém o que eu estava sentindo. Sim. Porque se eu falasse, se alguma coisa desse errado, eu poderia me sentir culpada. Sim. Então, mãe não sente culpa, mãe não tem. Imagina, né? Mãe quase não sente culpa. Porque assim, era algo que tinha acontecido que eu não queria naquele momento. Né? Então, eu amo meu filho, ele vai ver esse vídeo futuramente. Só que eu precisei trabalhar na minha mente dia após dia, conversando, falando eu estou, eu vou. Eu desejo. E assim, não é por mal, é que devido à forma que foi acontecendo na sua vida, te levou a te preparar a não estar e ser mãe naquele momento. E de repente algo muda porque estava para ser na sua vida. Exato. Que eu falo que não é os muito bem a né? gente que manda, tá tudo escrito, é só a gente aceitar, né? Exatamente, aí eu tive que trabalhar a aceitação dentro de mim. E graças a Deus foi tudo muito tranquilo. Pensamentos vinham, eu falei assim, nossa, mas aí a gente rebate. Então quando você, isso que é importante, da mãe ter uma fé fortalecida, principalmente durante a gestação, você querendo um filho ou não. E você porque automaticamente isso também te ajuda. Exatamente. Então eu procurei o meu emocional, assim, de ficar brava, ficar turbilhão, né, de emoções. Sim. Eu consegui levar em banho-maria, né? Que bom. Graças a Deus. Graças a Deus. Fê, e fale assim pra gente. Depois que você se preparou, seu psicológico estava bacana, estava curtindo já a sua gravidez, você teve algum momento? Porque a gente passa por muitos momentos no pré-natal. É uma série de exames e... Como que foi? Você teve alguma, assim, algo que te preocupou? Foi tudo bem até o momento do parto? Então, na verdade, depois que eu passei essa fase, que daí sim a minha fichinha falou plim, 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 né? Cobrou. Aí a fichinha caiu, aí fluiu. Eu tive uma gestação maravilhosa. Meu marido que fala, eu não tive problema nenhum na gestação. Nenhum, sabe? Que todos os exames, graças a Deus, foi perfeito. E por um acaso, ele estava de cabecinha para baixo. Ai, que ele estava assim, do jeitinho perfeito para nascer de parto normal. Conheço essa história. Conhece, né? Perfeito, maravilhoso. Mas, quando tem um mas, vem alguma bomba por aí. Com 40 semanas,
eu sentei na minha cozinha, nesta mesa, 6 horas da manhã, e chorei. E chorei. E chorei falando com Deus. Porque a gente sabe que a gestação, ela pesa, né? E Bem nos finais ainda bem nos pesa, finais. pesa de duplos sentidos. Você já estava no dia que chegou com 40 semanas. Então, aí, depois que eu chorei a beça, pensando que poderia não ser normal. Porque até então, assim, até a minha indicação é prepare-se para o normal. Mas se não for, aceite que seja o melhor para vocês dois, né? 2 ou 3 ou 5, né? Depende. Porque é realmente uma coisa que a gente não tem o controle. Eu sempre fui muito controladora. Então, saber que poderia estar fora do meu controle, aquilo me assustou muito. Mas aí, mais uma vez, eu sentei, chorei e falei com Deus. E aí, naquele momento, 6 horas da manhã, eu respirei fundo, com a bundinha do Mateu aqui na boca do meu estômago. Você não tem espaço nem para respirar, nem para comer. E aí eu falei, amém. Se hoje, porque era dia de consulta, se hoje eles não estiver descido e o médico falar que acha melhor, vai ser. Porque eu queria ter até 41 semanas, né? Então eu poderia esperar. E aí eu fui na consulta, conversamos e ele sempre muito calmo. Gente, a calma dele no começo me dava no nervo. Doutor, perdão, te amo. Você foi maravilhoso. Mas eu ficava nervosa, porque ele era tudo tão calmo e pra mim era tudo tão desesperador. E é bom você encontrar um médico assim. Sim, dá porque ele te tranquiliza depois, né? E aí eu cheguei, conversei com ele examinou, fez todo o processo e marcou pra daqui 3 dias, 40 semanas e 3 dias, o Mateu nascer. Que feliz. Maravilhoso. E aí já veio todo aquele lado bom. Podia me maquiar, podia me preparar, ia tranquila. Toda aquela coisa é muito diferente. E aí o Mateu nasceu perfeito. No entanto que ele deu um banho no médico, porque ele já saiu pagando no mundo. Meu Deus. Dá um pi nesse apartamento. E foi perfeito. Ele nasceu assim, saudável. Já veio, já limparam, já me deram, já me levaram pro quarto. Eu, naquele momento, fiquei mais nervosa, né? Porque, por causa dos pontos e tudo mais. Mas foi 20 minutinhos, a criança estava ali tranquila. É muito rápido, cesárea é muito rápido. Meu marido desesperado, né? Eu estava desesperado, não sabia. Ele pôde te acompanhar? Pôde, dica, né? Que é lei. Né? Estar um acompanhante ali, gente. Então, se falarem que não pode. Mas a gente sabe que existem hospitais que colocam empecilhos. Eu falo assim, se pôde, por quê? O meu marido não pôde. Da minha filha, ele acompanhou. Ele filmou tudo, mas do meu filho, ele não pôde por conta da pandemia. Então, assim, eu tenho imagens, porque a gente, eles não deixaram ele acompanhar, mas eles tiraram pra gente. Mas não pôde. Ele só teve que ficar esperando. Não, eu entrei. A agonia ali. Eu entrei com meu marido. É uma coisa importante também, que desse preparo da gestação ao parto, é muito importante a mãe ter conhecimento. Sim. Porque naquele momento eles fazem o que você quiserem com você, porque você não consegue ter uma reação. Sim. Isso eu vi que realmente a gente fica totalmente à mercê de quem está ali te cuidando, né? E é muito importante ser pessoas que você tenha confiança, pessoas que te acolham com alguma palavra que seja de acordo com você mesma. Porque é um momento que a gente está tão apreensiva, né? E frágil ao mesmo tempo. Exato. Se existe um momento que uma mulher fica frágil numa vida, é o momento parto, gente. É verdade. E aí é um preparo que a dica que eu dou também é o plano de parto. Para quem não sabe, pesquise sobre plano de parto. Eu fiz um plano de parto, eu apresentei para o médico durante o pré-natal, eu levei no hospital, eu colei na minha cabeceira.
entreguei para a administração uma cópia assinada. Então, muito do que eu pedi foi respeitado. Sim, o plano de parto se você vai no hospital onde você está programada para ter o seu bebê, com antecedência, gente. Preparo de mala de maternidade, esse plano de parto. Sim. É onde você vai colocar tudo que você idealizou, tudo que você planejou. Lógico que dentro das regras e das normas, né, do hospital. Mas ali, porque como é um momento que a gente está fragilizada, a gente precisa que aquilo seja o mais próximo possível para nos acolher, né? E acolher o nosso filho, e a gente quer ali perto, que nem no caso cesárea, a gente tem a recuperação pós-cesárea. Eu do meu filho eu recuperei rápido. Como que foi sua recuperação? Dia seguinte, Mas já estava assim, subindo escada, fazendo tudo. De anestesia. Ai, foi terrível. Pra então, mim foi terrível. A minha filha foi terrível. A minha recuperação. Já do meu filho foi maravilhoso, porque foi um outro tipo de anestesia, já mais moderno. Olha que legal. E rapidinho já pude estar com ele. Então, pesquisem. Vocês, mamães que estão aí no caminho, pesquisem e vão atrás. É bem simples, mas é uma dica muito importante. É importante porque, assim, que nem depois do parto, por exemplo, se eu fosse ter uma outra gestação, Senhor, o Senhor conhece o desejo do meu coração. No meu plano de parto eu coloquei que eu queria que ele viesse muito rápido pro quarto. Eu já não colocaria. Por quê? Eu estava totalmente alienada ali, entendeu? O efeito da anestesia pra mim levou 12 horas. Então eu fiquei muito. Porque eu nunca tinha sido anestesiada na vida. É nesse ponto que eu falo, que da minha menina foi ruim e do meu filho foi ótimo. Porque a anestesia do parto dela, eu levei muito tempo. Eles até. Eu fiquei assim, como assim? Eles deram leite pra ela antes do primeiro mamar. E como eu comentei que mamar pra mim era uma coisa que eu queria muito, eu falei, como assim? Mas deu tudo certo, gente, dá certo. Essa é coisa só que a gente gostaria muito, mas assim, nada tão redondinho. O importante é que tudo fluiu bem. Mas assim, é uma recuperação longa. Então, e já do meu menino... Você não pode se frustrar. Rápido. Porque senão, se você tomar isso pra você e deixar entrar no seu coração, você fica com aquilo, às vezes, pro resto da vida. E aí a gente vê a diferença assim, primeiro filho, um filho, a gente coloca essas coisas, no momento ali tem um peso. O segundo filho, você fala, você já consegue filtrar melhor as coisas que realmente valem, os que importam, os que não importam. É verdade. Mas fala, Fê, e aí... E aí, algo também que eu quero trazer, que eu acho importante, como eu falei, que é um contraste. Quando eu conto, é sempre um contraste. Hoje, eu sempre enxergo com outros olhos as mães que sofrem muito depois do parto. Eu acabo entendendo um pouquinho, porque que nem o Matheus veio nesse período já turbulento, que eu tava ali, né, só vomitava por causa da anestesia, não tinha nada pra sair. E ele mamou, eu não me recordo muito bem, eu tenho foto, por isso que eu tô falando. Mas não tinha vínculo. Que eles falam, você tem filho, você vira mãe automaticamente. Nasce um filho, nasce uma mãe. Isso. Pra mim não foi. Pra mim nasceu o Matheus, mas se naquele momento alguém pegasse e levasse embora, eu acho que eu não ia ter essa... sabe, aquela coisa? Então isso foi ao longo do tempo. Olha que interessante, mas por quê? Porque já vem lá de trás do processo, né? Então a gente trabalhou isso juntos, eu e ele. Mas eu costumo falar, gente, que 30 dias que o bebê tá em casa são 30 dias de se conhecer, sabe? Prazer, meu nome é Matheus, meu nome é Henrique, olha, eu gosto desse jeito e eu, mamãe, gosto desse jeito.
vamos dormir neste horário? Aí a criança fala, não, eu quero dormir agora. Mas assim, os primeiros 30 dias é de se conhecer, de conhecer mamãe. Sim. Embora a gente acho que tenha um maior vínculo, porque ele já tá, né, ali, eu Sim. falo que a gente conta a nossa idade, mas eu falo assim, a gente tem 9, a gente conta a nossa idade, mas a gente tem 9 meses aí escondido. Já tem, que deveria ser contado. É. E pra você ver, eu curti muito a gravidez. Quando ele já estava maiorzinho, que tal, e conversava e cantava, todo aquele amor e tal. Mas quando saiu ali, era uma criança, pra mim. Sim. Então, muitas mães passam por isso. E às vezes disso leva a uma depressão. Sim. Porque não consegue enxergar ali que vai ser criado aquele amor. Né? Porque ali é só ônus, né? Que a gente fala que é só ônus, porque você tem aquela fase de 30 dias ali de adaptação. Sim. Gente, dá um assunto longo Dá. no nascer, né? No pós-parto, vamos dizer assim, logo pós-parto. Dá pra só sobre isso. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Nossa próxima já teremos uma convidada. Sim. E ela vai trazer algumas informações aqui que acho que vai dar pra gente abordar bem a respeito disso. Né? Porque logo que nasce tem sérios casos, né? E para cada um vem de uma forma. A gente não sabe o que tanto tem guardado dentro do nosso coração, quantas aflições, e aí vem uma outra etapa, um outro conhecimento, né? Exatamente. Aí passando essa fase de conhecer ele, pronto. Os primeiros dias ali, onde a gente criou a nossa rotina, eu e ele, se apresentaram. Aí acabou. Quando passou essa fase, aí foi só love. Ai, que lindo. Foi só amor, foi só chamego, e ele é o meu grude. Ai, que delícia, né, gente? Gente, aí assim, eu gostaria de ser mãe de, assim, mais filhos. Eu tenho 2, mas eu gostaria. Mas assim, na verdade, eu sou mãe de muitos filhos. Né? E eu sou apaixonada por crianças, eu trabalho com crianças e eu sou muito apaixonada por crianças. Então eu sou assim muito suspeita para falar a respeito de crianças e filhos. É verdade. Ao contraste dela, eu já fechei a fábrica. Não, assim, lá em casa também, mas assim, eu amo criança. Eu acho que, gente, é tudo pra nossa vida, né? É vida. Criança é vida. E eu tenho um carinho muito especial, em geral, quando eu olho desde bebês, assim, a criança vindo fluindo, eu tenho um carinho muito grande. Sim. Mas enfim, a gente tem os nossos planos. Exato. Né? E são nossas escolhas. Sim. Filhos são escolhas que nós temos, né? E até o tema de hoje a gente trouxe aí maravilhoso. Sim. Um tema que é exatamente sobre o que são os filhos para o Senhor. Sim. E cada um sabe o seu talento, o que consegue doar, né? O que consegue se dedicar, o que consegue fazer. Vamos então trazer para a nossa mesa a parte mais importante. Sim. Aí vocês vão vendo que quando a gente coloca, vocês vão ver que para todas as fases a gente encontra uma palavra, não é? Exatamente. Quer começar? Eu começo. Pode ir. Então, se vocês puderem acompanhar, quiser acompanhar com a gente para meditar nessa palavra, está em Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer ler ou continuo? Pode ler. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles, aos seus amados, o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Continuo? Quer parar? Quer ler? Não, só tem mais o último aqui. Bem-aventurados o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Olha só que forte. Então,
Curtinho e maravilhoso. Sim. Vamos falar um pouquinho? Vamos. Então, essa passagem, porque assim, a Bíblia ela se auto-interpreta, né? Quem somos nós para fazer uma interpretação Sim. diferente do que está escrito? Não é nem necessário. Mas, o que a gente enxerga aqui? Que de tudo que a gente faz, né, ele pode ver que na parte inicial ele fala do trabalho, da casa, do alimento e tal. Né? Exatamente. De crescer, De trabalhar, de construir, exatamente, do trabalho que a gente faz diariamente. De nada disso importa se ele não estiver presente, Sim. se ele não estiver à frente ou junto. Mas dos filhos, olha que coisa mais linda. Sim. Então ele fala, né, fala que os filhos são heranças do Senhor. Então é igual quando eu comecei aqui, né? Nós somos filhos de Deus. E aí quando nós recebemos um filho, é uma herança de Deus. Então Sim. olha que missão, que bênção e que responsabilidade. Exatamente. Né? Então querer ter um filho, aceitar o filho é receber uma missão de Deus. E é receber uma bênção, né? Sim. Porque assim como Mateus, ele não tinha projeto de vir, mas ele veio porque ele tem um propósito. Sim. E esse propósito foi colocado nas minhas mãos. Sim, porque cabe a você dar a direção. Exatamente. E Deus sabe, eu falo, gente, Deus sabe onde coloca, né, um ser para que seja guiado nessa terra. E aí é de muita responsabilidade a gente pensar nisso, gente, todos os dias. Criança faz birra, criança, ela não está preparada. Agora, assim, só uma reflexão. Muitas coisas que acontecem na nossa vida de adulto, a gente não está preparado. E aí a gente quer que aquela criança esteja preparada. E aí, de que forma que a gente para passar para ela como que ela enfrenta aquilo? Aí eu acho assim uma coisa fundamental, que a gente todos os dias precisamos nos preocupar de que forma nos preparamos. Então assim, buscar se fortalecer. Sim. Corpo, mente, espírito, de todas as formas, para que a gente esteja preparado, que nesse momento que o filho precisa muito da gente, a gente tenha algo para oferecer. Sim. Porque nós temos que estar alimentados, né? Se a gente não estiver alimentado, de que forma que vamos dar segurança e passar tudo isso para eles? Exatamente. Né? Porque a gente só pode passar aquilo que a gente tem conhecimento. E muitas das coisas a gente só consegue passar, que nem essa informação, eu só consegui passar porque eu vivi. Sim. A gente não passa nada além disso. Sim. Né? Porque e que se permitir, né? São dois mundos, né? O antes e o depois do ser mãe, né? Então aqui a parte que ele fala também, que são heranças e que é feliz o homem, né? Bem-aventurado significa feliz. Que feliz o homem que enche deles a sua aljava. A aljava é a bolsa que carrega as flechas. E as flechas, então, significa o homem que tem muitos filhos, sim, também ele é mais feliz. Sim. Né? Porque ele tendo a sua vida pautada em Deus, as flechas ele vai saber direcionar. Sim. Né? Então não vai ter inimigo à sua porta que ele vai temer. Sim. Ele vai falar com os inimigos mesmo estando na porta. Ninguém vai conseguir calar. Olha só que devido à sua força, devido ao seu preparo, devido à sua busca para criar tudo os que estão dentro de sua casa. Então assim, é sempre abençoado, né? Eu falo que cada criança é uma bênção. Isso é verdade. Não é? Ai, com certeza. Então é isso, né? Bom, ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui. Poxa, gente, queria ter mais tempo com vocês, né, Fabi? Mas somos mães. Sim. Mães, com afazeres, com... empreendedoras, empresárias, nós somos um pouco multitarefas, né? Porque assim, nada impede também a gente de buscar o melhor para casa, para o filho, para a família. Sim, é necessário. Então, cada uma dentro da sua qualidade, dentro da sua necessidade, né? Então isso que é importante. E estar aqui é maravilhoso. E poder compartilhar com vocês, né, o nosso crescimento, as nossas buscas, as nossas ferramentas. Então, por isso, deixe aí a
a sua pergunta, a sua dúvida, o que você gostaria de ver que de repente você não encontra, o que você gostaria de que a gente compartilhasse. E aí a gente vai estar buscando fazer o melhor, né? Para colocar aqui. Então, curte, compartilha, se inscreve. Exato. E assim a gente consegue trazer mais conteúdos para vocês. E apoie as mamães. Sim! Mamãe apoia a mamãe. Sim, com certeza. Né? Gente, um beijo. E até a próxima.